pessoas. E aí o mais recente que teve, que eu já tive que renunciar a várias coisas aí no meio do processo, né, na caminhada com Cristo. Mas o mais recente era uma amizade, assim, que eu considerava minha irmã, que estava sempre comigo. E aí, do nada, só acabou. Não teve nenhuma explicação, nenhum aviso, só foi surrupiado assim da minha vida. E aí, nessa solitude, né? Porque não é solidão, é solitude. É você aprender a apreciar a companhia de Deus. Aprender a apreciar o tempo de qualidade que você tem com Jesus. E antes eu via que essa amizade tomava o meu tempo, que era o tempo de eu estar ali me dedicando, estar no meu secreto, vivendo experiências com Deus. Eu estava ocupada fazendo outras coisas, saindo com essa tal amiga, ou se eu ia fazer alguma coisa, pedir opinião para essa tal amiga. Coisas sérias, coisas assim, que eram coisas que eu tinha que levar a Deus, questões que eu tinha que levar a Deus. E às vezes acabava me influenciando para um caminho não tão legal. Então, isso que aconteceu assim, do nada, sabe? Imagina que você tem um irmãozão assim do peito, teu amigo tá ali com você o tempo todo e do nada essa pessoa só para de falar com você, some da sua vida e você nem, sabe, não tem a menor ideia do que você possa ter feito para que isso aconteça. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso foi algo que Deus mesmo tirou de mim, tirou da minha vida, porque eu estava assim numa busca incessante, orando para que Deus me usasse, para fazer a obra dele, me usasse como instrumento nas mãos dele. E que fizesse o que fosse necessário para que isso acontecesse. E aí ele fez. Aí eu demorei um tempinho para compreender, mas aí Deus foi trabalhando comigo. E outra coisa também é que eu sempre fui uma pessoa muito sistemática, de muito do planejamento, de ter toda um preparo assim, de falar não, com tantos anos eu vou fazer faculdade, com tantos anos eu vou casar, com tantos anos eu vou ter filho. E aí na semana passada para mim foi um baque imenso, porque eu já ia começar a faculdade no mês que vem. Já estava assim, tudo pronto. E aí, quando foi um dia antes de eu ir para a EMF, eu vi que estava com algum problema na minha documentação e eles estavam ameaçando anular a minha matrícula. Aí eu fiquei assim, vou para lá, não vou me preocupar com isso agora. Só que à medida que as aulas foram sendo ministradas, eu sentia Deus falando comigo, olha, e se não for agora? Você ainda vai continuar do meu lado? Você ainda vai estar disposta a fazer a minha vontade? Mesmo se ela não for a sua vontade? Então, eu acho que isso é renúncia. Você está disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que ela não seja a sua vontade. Mesmo que isso não tenha nada a ver com aquilo que você planejou para a sua vida. Mas você saber que o planejamento que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você mesmo planejou. Então, como eu comentei, eu fiz a ITED, né? E isso foi ano passado. Daí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, de como foi para eu fazer a ITED. Eu não planejava fazer a ITED, principalmente agora, o ano passado, porque eu estava terminando alguns estudos, né? E eu pesquisava sobre a ITED por curiosidade, quem sabe um dia, né? Quem sabe uma hora. Mas agora não, nenhum, né, Deus? Por favor. Daí eu fui para a MF de julho, né? Servi lá, só que eu fui servir só o período teórico, porque eu estava em estágio, eu estava fazendo técnico de enfermagem. E foi um técnico bem assim difícil, porque eu comecei em 2020. E por ser menor de idade, enfim, eu não pude fazer nenhum estágio. Então, o técnico era 2 anos, né? 2020, 2021, ele passou praticamente a 3 anos. Parada, né? Enfim. E daí eu ia terminar. E daí esse técnico passou praticamente há 3 anos, né? Eu ia terminar ele em outubro do ano passado. Daí, enfim, estava bem feliz. Jesus, eu vou terminar o técnico, graças a Deus. Eu também eu danço, né? Eu danço desde os meus 8 anos. E cheguei a ser solista, enfim, quase, tipo, vai ser minha carreira, né? E na pandemia eu tive que ficar parada, porque eu mudei de cidade. Daí quando estava voltando as coisas, eu não conseguia ir para aula, então ainda estava online. Estava muito difícil, então eu fiquei parada na pandemia. E eu voltei em 2022 a fazer aula. E daí eu estava toda feliz. Eu falei, agora eu voltei, graças a Deus. Vou voltar pro palco, obrigada, Senhor. E não, né? Então, nem nada disso. Eu lembro que eu fui servir, né, só o teórico.
lá pra quarta-feira, o Rick, que é da Jucum Carioca, de onde eu fiz a minha TED, ele falou que ia ter a bolsa da inscrição, né? E acendeu uma vontadezinha, assim, sabe? Tipo, opa, acho que eu vou dar uma orada, né? Só pra ver. E daí eu comecei a orar durante a semana, né? O sorteio foi no sábado. E eu falei assim, Senhor, tinha 3 bolsas para Jocum Carioca e uma bolsa da inscrição para Jocum Casa, que é de São Paulo, que ia começar agora, nesse ano, né? 2023. E daí eu fui bem sincera com Deus, né? Eu falei, Deus, não me dá essa bolsa da Jocum Carioca, porque eu preciso terminar. Eu comecei um curso de doula também, a minha irmã estava grávida, minha primeira sobrinha, e eu estava muito feliz porque eu ia ser a doula da minha irmã. E daí eu ia terminar também o curso de doula em outubro. Daí enfim, minha vida estava dando certo. Eu voltei para a cidade também, que eu morava em Hortolândia. E daí eu voltei para Indaiatuba, que é a cidade que amo. Então estava tudo encaminhadinho, dando certo. De verdade, estava tudo dando certo. Assim. Eu falei, meu Deus, minha vida tá engajada, né? Ai, Deus. Isso é engraçado, né? E daí eu fui orar, né? Fiquei em oração esses tempinhos, assim, esses dias. E eu falei, Senhor, me dá a bolsa da Jocum Casa, porque vai começar em 2023. Eu termino tudo que tem para terminar. Eu me programo, né? E, enfim, eu vou, se for da tua vontade, eu vou, mas facilita, né? Facilita. E eu lembro que no sábado eu fiz a inscrição para as 2 bolsas e no sábado eu estava orando no culto de envio. E eu, ainda em oração, assim, Deus, dá Jocum Casa, Jocum Casa. E Deus foi muito claro, assim. Ele falou, você vai ganhar Jocum Carioca, porque é para você ir agora. E eu estava num processo de, meu Deus, eu não escuto a voz de Deus. Engraçado, né? Porque eu falei que a minha conversão foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus e eu estava de novo passando por, meu Deus, Deus não fala comigo. Porque na Jocum existe princípio de intercessão e, tipo assim, Deus fala geral, assim, todo mundo tem visão e eu falo aleluia, né? E eu não, né? E daí eu estava indo pra MF, tipo, ai Deus, não, eu não escuto a sua voz, né? E agora? Como é que vai ser? Enfim, né? Tava nesse processo. E durante o teórico, Deus foi me mostrando que eu escuto a voz dele sim, né? E, enfim, essa experiência de ouvir Deus mesmo falando que eu ia ganhar, essa certeza no coração de que eu ia ganhar Jogo Carioca, que era pra ir, não consigo explicar, simplesmente aconteceu. E batata, né? Eram 3 bolsas para Jocum Carioca. As três pessoas, não foi meu nome, mas a terceira pessoa virou pro cara e falou assim, eu não vou fazer TED, eu quero fazer TED fora do país, então essa bolsa não é minha, sorteio de novo. Daí saiu meu nome. Daí eu falei assim, tá bom. Daí eu renunciei. Tudo. Esse tá funcionando? Esse tá funcionando? Mais ou Ah, tá bom, né? Cara, é incrível como Deus faz as coisas, né? Ele vira a vida da gente de ponta cabeça, né? Você entendeu a reação dela? Entendi. Mas eu passei por um processo assim de aprendizado, que nem você falou, que a vontade de Deus, a gente tem que entender que a vontade de Deus é a vontade de Deus, independente se não é nossa e tal. Porque uma vez a gente foi fazer crossover, a gente reúne todos os Jeepers durante o ano, acho que umas 4, 3 vezes por ano, que são os nossos grupos de jovens, então vem Jacutinga, vem Mogi Guaçu, São João, tudo uma cidade só, e eles iam vir para Pinhal. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eles, né, pelo menos receber. A gente foi para Mogi Guaçu, fizeram coisa para receber a gente. Fomos para São João, fizeram coisa para receber a gente. E eu fiquei todo preparado, eu com a Beca, a gente trabalhando, pensando nas coisas. Chegou na hora, deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Nossa, eu não conseguia olhar pro pessoal aqui, todo mundo assistindo, todo preocupado. Aí o pastor olhou pra mim e falou, o que foi? O que tá acontecendo? Aí eu expliquei pra ele. Aí acabou o culto, ele deu o jeitinho dele lá. Acabou o culto, ele viu, ele falou, cara, você não pode ficar assim, vai ter coisa que você vai planejar, mas às vezes não é a vontade de Deus, às vezes Deus vai faz outra coisa, tá tudo bem, não é sempre que vai dar certo porque é o jeito que você quis, às vezes é Deus quis de outro jeito e tá tudo bem. E prendi assim, sabe, levando uns tapinhas, sendo teimoso, mas é muito legal ver como Deus agiu na vida de cada um assim de vocês, cara, muito incrível. E a respeito de evangelismo, cara, a gente é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Muito. Porque eu sofro com isso, de verdade. Uma por ser tímido, eu não sei abordar as pessoas,
Eu sou muito péssimo para abordar, e se eu abordar, depois eu não sei continuar a conversa. Aí já era. Já perdi a pessoa. Eu sou péssimo para conversar, cara, de verdade. Eu queria, assim, saber de verdade, experiências de vocês e dicas. Eu não sei se vocês já saíram, o Henrique e a Ana já, mas os dois também já saíram, né? Fora aqui já, né? Conta, dá um pouquinho de dicas, assim, pra gente. Cara, eu posso contar uma que aconteceu ontem. Ontem ali na praça ali. A gente foi fazer uma pesquisa de campo daqui da cidade para saber quais são as melhores formas da gente poder pregar aqui pra galera. E eu lembro que a gente estava fazendo essa pesquisa assim na praça e eu olhei para um cara. Esse cara, ele tava todo tatuado, tipo, muito parecido comigo. E daí eu lembro que eu olhei e eu não liguei muito. Falei, cara, eu vou continuar olhando aqui. Só que eu senti muito o Espírito Santo falar comigo, volta lá, cara. Tipo, quero encontrar esse cara hoje. E daí acho que é uma das coisas que mais as pessoas perguntam assim sobre questão de abordagem. Eu acho que a gente fica muito preso nessa questão de ser litúrgico com o evangelismo. Todas as vezes que Jesus evangelizava, ele não dizia para os discípulos, a gente vai parar aqui nesse cara, a gente vai chegar, vai falar isso, isso e isso. Era um estilo de vida dele. Então ele só chegava e discernia o que precisava acontecer, discernia como ele precisava pregar para aquela pessoa ali e pregava para ela. E a estratégia que eu usei para esse cara foi perguntar. Eu fingi que cheguei, não conhecia a cidade. Eu falei, cara, essa igreja católica aqui, ela fica aberta? E daí ele começou a dizer, então, cara, fica aberta. E ele perguntou assim, você não é daqui? Você não é daqui, você não mora aqui? Eu disse, não, cara. Eu vim aqui para poder conhecer esse lugar aqui, tal. E daí sentei com ele e ele me perguntou assim, tá bom, que legal que você tá aqui, mas por que você veio aqui? E eu lembro que o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento sobre paternidade. E eu tava procurando uma introdução para poder dar essa palavra para ele, para ver se fazia sentido. E eu lembro que eu tava conversando, dizendo para ele sobre algumas metas que eu tinha. Eu disse, cara, a gente tá aqui e a gente veio para cá só para poder amar as pessoas. Daí ele arregalou, olhou assim, cara, você tá maluco, cara? Você tá vindo pra praça para poder amar as pessoas. Tipo, que você é? Que tribo que você é? Que doideira é essa? E daí eu disse, cara, eu fiz uma pergunta para ele, se você pudesse me apontar qual que é, acho que a maior necessidade da humanidade hoje. E a primeira coisa que ele falou, cara, eu acho que a maior necessidade é a questão do amor. E eu parei para perguntar a ele assim, eu disse, e se a gente pudesse ser a resposta para essa necessidade? E daí ele arregalou um olhão assim, ele, cara, pior que faz sentido. E ele com sede, com fome, perguntou, mas me explica mais sobre isso aí, não estou entendendo o que é amar as pessoas. E aí eu falei para ele assim, cara, a gente acredita que o maior ato de amor que a gente pode ter com o próximo é pregar o evangelho para ele. E daí ele falou, cara, você é crente? Você é crente, você é da igreja, você saiu da sua casa para poder vir aqui. Eu disse, cara. E daí eu perguntei para ele, qual que é a probabilidade de um cara sair tão longe para poder sentar contigo e dizer que você é amado por Jesus? E daí eu lembro que ele abaixou a cabeça e ele falou assim, cara, se eu te contar que eu sou ateu. E daí eu falei, tá bom, cara. Se Jesus estivesse aqui, ele tinha marido do mesmo jeito. E daí ele começou a desabafar. Ele disse, cara, pior que parece que é doideira, porque eu não queria estar aqui hoje. Eu tô esperando minha esposa sair do banco e ela tá demorando, não sei porquê. Do nada chega um cara doido para falar comigo assim de Jesus. E eu tô já há um tempo já no meu quarto pensando sobre Deus existir ou não existir. E daí eu lembro que, por ter sido um cara muito revoltado, eu sempre tive muito contato com a galera ateu. E eu lembro de uma frase que foi uma frase que me marcou muito nessa época de revoltado, que foi o Deus dos ateus, que é o Jesus que ama sem pedir nada em interesse. E daí eu disse, cara, eu tô aqui para poder te amar, não para que você me ofereça algo, porque Jesus ele sempre foi assim. E daí ele perguntou assim, mas como assim amar sem interesse? E eu disse assim, cara, eu te amo não para que você frequente a minha igreja, eu te amo para que você encontre Jesus e encontre aquilo que eu encontrei. E daí foi a hora que eu comecei a falar sobre paternidade com ele. E eu falei, cara, eu sempre tive uma vida de padrastos.
E Deus me mostrou o real sentido do que é um pai presente, um pai de fato que te ama e um pai que não é padrasto. E daí ele estava com a bicicleta assim, ele soltou a bicicleta e falou assim para mim: cara, eu sou do centro do Rio, eu vim para cá faz 1 ano, e esse 1 ano que eu tô aqui eu vim exatamente porque eu descobri que o meu pai não é meu pai, é meu padrasto. E ele ficou doente agora e eu tive que sair daqui porque eu quero ter essa paternidade desse cara, ainda que ele não seja meu pai. E daí ele indignado falou assim: cara, mas que doideira é essa que você veio falar do nada tudo que eu tava pensando nesse dia? E daí foi o tempo que eu falei: esse cara que talvez você ignore foi o cara que marcou o encontro contigo aqui hoje. E foi o tempo que ele disse assim: cara, acho que tem um sentido nisso. Eu talvez não acredite tanto, mas eu acho que uma força maior te trouxe aqui hoje. E eu tô disposto a conhecer. E daí ele falou: cara, onde é que vocês estão? Qual igreja que vocês estão? Eu preciso andar com vocês. Você é muito doido, cara. Eu gostei disso, não sei o quê. E daí foi o tempo que a gente pegou o contato dele. A gente tá tentando até marcar um encontro aqui na cidade pra gente ter esse tipo de contato com ele. E bom, pra gente resumir, eu acho que se a gente fixar o evangelismo só em uma coisa litúrgica, a gente acaba perdendo um senso de humanidade, de olhar para as pessoas só querendo empurrar uma coisa para ela e não de perguntar como é que você tá, cara. Não estou interessado que você vá à minha igreja, não estou interessado que você aceite Jesus para que eu possa anotar no meu caderninho que eu ganhei mais uma alma para Jesus. Eu me importo de verdade com você. E eu quero te escutar, eu quero que você conheça isso que eu conheci. Eu quero que você seja salvo como eu fui. Eu acho que é isso, cara. Para de falar que daqui a pouco... Agora o que eu falo, né? Depois disso tudo aí, tem alguma coisa para acrescentar ainda? Sempre Cara, tem alguma que coisa. top, que top. É muito legal a gente ouvir isso do Gabriel, porque o Gabriel ele tem um movimento de culto nas praças, lá em Xerém, né, no Rio de Janeiro. Então ele lida com o evangelismo todas as semanas nessa praça, né? Então ele tem esse encontro com essa galera. Então é uma pessoa que tem muito a nos falar, a nos ensinar. E falando sobre o evangelismo, eu acho muito legal isso, porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele foi o maior exemplo de evangelista. Sabe, ele foi o maior exemplo. E ele foi um missionário. Né? Então, se a gente for ver lá em João 20, 21, diz assim, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Quando ele está falando com os discípulos. Então, ele fala primeiramente, olha, o Pai me enviou. Então, eu fui o antes de vocês. Né? Agora, eu vou enviar vocês. Então, o primeiro missionário enviou a outra leva de missionários que estão sendo enviados até hoje. Então, quando nós olhamos para os envios missionários, nós devemos ter em mente sempre que nós não somos enviados por uma instituição. A gente não é enviado por uma igreja. A gente não é enviado por pessoas. Nós somos enviados por Jesus Cristo. Através das igrejas, através das instituições e através das pessoas. Então, a pessoa que faz o nosso envio é essa pessoa da Trindade, o próprio Cristo que nos envia. Então, a responsabilidade do envio é muito grande. É muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E é legal porque, além dele nos enviar, ele deixou um grande exemplo. Jesus ele deixou um grande exemplo, um grande legado sobre todos os assuntos. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter um ensinamento muito grande acerca do evangelismo. E algo que eu acho muito legal, né, da parte de Jesus, que é muito, muito interessante e que talvez falte para nós hoje em dia, é a questão de Jesus ele ser intencional. Ele nunca fazia uma viagem à toa. Sabe, ele era intencional em todas as conversas com todas as pessoas. E ele era pessoal. Ele tratava as pessoas como pessoas realmente, e não como títulos, não como rótulos. Né? Então, por exemplo, quando Jesus iria falar, né, com por exemplo, uma prostituta, ele tratava aquela pessoa como pessoa, e não como uma prostituta. Quando ele ia falar com um homossexual, ele tratava aquela pessoa como pessoa, não como homossexual. E às vezes é isso que falta na gente, porque a gente gosta muito de rotular as pessoas. E aí a gente vai tratar as pessoas a partir daquele rótulo que nós colocamos nela. E a gente se esquece que quem diz quem nós somos, não somos nós mesmos. É o próprio Cristo. Então, eu acho que a questão do evangelismo, né, para complementar aquilo que o Gabriel falou, que eu acho que ele falou algo bem completo, bem completo mesmo, é a gente tratar as pessoas como pessoas, ser pessoais, ser intencionais. Então, se você está saindo para comprar um pão, saia intencional.
visando e tendo a questão de você ter a intimidade com Deus e estar sempre atento. Porque numa simples busca com pão, uma alma pode se converter. Sabe, uma multidão de pessoas pode se converter. Só que a gente acaba esquecendo disso. E o Gabriel falou de uma coisa que eu acredito muito nisso. Que o evangelismo, ele deve ser levado como uma prática de vida, né? Como algo cotidiano. É um estilo de vida. E é como Jesus ele fazia. Jesus ele andava e pregava. Ele caminhava e pregava. Então, por onde Jesus estava, algo acontecia. E aí, trazendo para nós, né? Quantas vezes nós saímos intencionalmente para isso? Será que são somente nos evangelismos que nós marcamos? Então, por exemplo, terça-feira vai ter evangelismo lá numa feira. Por exemplo, amanhã à noite, né, vai ter evangelismo numa feira. Então, a gente vai sair intencional para isso. Mas e o restante do nosso dia? Será que a gente está sensível ao Espírito Santo quando nós encontrarmos uma pessoa que está precisando ouvir algo? Será que a gente vai estar sensível e compartilhar aquilo que Deus está colocando no nosso coração a essa pessoa? Então, evangelismo ele é um estilo de vida a qual nós devemos ter. Eu acho uma coisa que você está falando muito interessante, é que a religião acabou burocratizando a viabilidade do reino. Momentos certos, momentos específicos, com a igreja ali perto, com a igreja instituição, quero dizer. Ou com a igreja, com o braço da igreja ali, instituição, não a noiva, quero dizer. Mas é verdade o que você está falando. A gente escolhe momentos que a igreja burocratizou, que a religião burocratizou. Falei, vai ser que nem a gente passa muito por isso aqui, né? Tipo, vai ter um evangelismo tal, lá naquele momento. Aí a gente vai preparar para aquilo, mas a gente esquece antes. A gente esquece o momento que a gente está indo para esse evangelismo, que é um caminho. E nesse caminho pode acontecer um evangelismo muito maior do que aquele que a religião programou. Eu entendo muito bem o que você está falando. Exato. E até quando a gente vai trazer isso para a nossa vida pessoal, a gente consegue entender, por exemplo, porque a gente não prega, às vezes, para os nossos parentes e para os nossos vizinhos. Porque a gente está tão focado em pregar lá numa praça, lá numa casa de repouso, né, asilo, né, ou num orfanato. A gente está tão programado para pregar nesses lugares que no nosso ordinário, no nosso cotidiano, a gente não prega. Porque a gente, igual você falou, a gente coloca lugares específicos para a gente pregar. Mas durante a nossa faculdade, durante o nosso trabalho, durante o almoço de família, a gente não faz isso, porque isso não se tornou um estilo de vida para nós. Então a gente acaba esquecendo. E se a gente for ver para nossas vidas, eu acho que, a gente não pode dizer todos, mas eu acho que a grande maioria dos cristãos, eles pregam mais para outras pessoas do que para a própria família. Mais para outras pessoas que estão longe de outros bairros, de outra cidade, do que para os próprios vizinhos. Sendo que os nossos vizinhos, a nossa família, né, o lugar onde nós estamos é o nosso primeiro chamado de pregação. Sabe? Quando nós somos enviados, nosso primeiro lugar de pregação é onde nós estamos. A gente não precisa ser enviado lá, igual sair de Sumaré para vir para cá, para Espírito Santo Pinhal, para pregar a palavra. Então eu só vou pregar quando eu chegar lá. Não, o meu primeiro chamado estava lá em Sumaré. Estava lá na minha cidade, a minha família, os meus amigos. Lá era o meu primeiro lugar de pregação. Lá foi o meu primeiro chamado ali, a primeira vocação para pregar. Então, quando a gente entende evangelismo como estilo de vida, eu acho que todas as coisas mudam. Igual nós falamos ontem também, sobre quando nós oramos por evangelismo, a gente não pode medir a qualidade de evangelismo pela quantidade de pessoas que nós abordamos e pelos resultados visuais e imediatos que a gente vê. Então, se a gente vai evangelizar uma pessoa e ela não chora ou não esboça que ela está sentindo algo, a gente acha que foi um evangelismo ruim. Ou quando a gente sai com um grupo de pessoas e aborda 3, 4 pessoas, a gente acha que foi um evangelismo infrutífero. Porque a nossa visão é pregar para uma imensidão de pessoas, uma multidão de pessoas. E às vezes Jesus Cristo está te chamando para você pregar para uma única pessoa. Às vezes o seu objetivo naquele dia, naquela semana, naquele mês, é pregar para uma pessoa. E às vezes a gente fica tão inconformado com isso, porque a gente quer pregar para tantas pessoas, ver tantos milagres acontecendo, tantas almas, né? A gente parece que a gente é caçadores de almas, né? Quantas almas, a gente vai fazer evangelismo, né? Às vezes a gente vai receber, mas quantas almas se converteram? Nossa, mas quantas almas aceitaram a Jesus? Isso aí é a cultura do desempenho, né? Sim, sim.
Exato. E a gente fica nessa questão de almas, 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 e esquecemos das pessoas em si que nós abordamos. Que às vezes a pessoa não vai se converter naquele momento, mas você plantou uma semente no coração dela que você nunca vai ver, às vezes, o resultado, o fruto daquilo. É igual exatamente aquilo que a gente falou ontem. Eu acho que quando a gente entende isso, isso fica cravado no nosso coração, evangelismo se torna algo mais leve, mais tranquilo, mais fácil. Porque a gente não vai estar se autocobrando. A gente não vai ter essa cobrança excessiva sobre nós mesmos. Então a gente vai olhar para Cristo e falar, olha, preguei, compartilhei sobre quem tu és, e agora a ação é do Espírito Santo, sobre convencer a pessoa daquilo, né? Então eu acho que, complementando um pouco do que o Gabriel disse, acho que essa que seria uma das questões sobre evangelismo também. A tua pergunta tinha sido sobre a abordagem, né? Nessa questão de abordar pessoas na rua, eu ainda sou um bebê. Hoje foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso, porque eu sou meio tímida em relação a pessoas que eu não conheço. Mas algo que tem me consolado sobre isso, né? É que o método mais efetivo de você pregar o evangelho para alguém é vivendo o evangelho. E aí, ano passado, quando eu tive esse encontro assim, mais próximo com Jesus, esse relacionamento mais sincero, sabe? Tinha uma amiga minha amiga ainda, ela é ateia, né? A Júlia. E aí, teve um dia que ela chegou, eu tava participando de um desafio de levar a Bíblia pra escola, todos os dias da semana. E ela chegou pra mim assim e falou, nossa, agora você tá muito crente mesmo. E ela me abraçou e falou assim, mas eu ainda amo você. E aí, nisso, eu vi uma brechinha ali e falei, eu também te amo, porque Cristo me manda amar você. E aí, mais tarde naquele dia, a gente estava indo no banheiro, né? Depois da educação física. E ela falou assim, nossa, amiga, mas você é uma crente que eu até iria na igreja junto, sabia? E aí eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão maravilhada por aquilo, porque eu não precisei fazer nada. Eu não precisei me preocupar com quais palavras eu ia utilizar para falar com ela. Ou, nossa, a minha amiga, ela precisa muito se converter, oh meu Deus. Porque Cristo, ele já foi trabalhando aquilo através de mim, sabe? Pelas minhas atitudes, Cristo já foi falando com ela e fazendo com que ela compreendesse aquilo, quebrantando o coração através das minhas atitudes. E outra questão, também, né? Tinha um outro amigo na sala que também era ateu. Gente, na minha sala tinha muito ateu. E aí teve um dia que eu tava orando, né? Orei pela vida deles e eu parei pra refletir assim. Falei, nossa, Jesus, se eles não se converterem, eles vão pro inferno, né? E eu fiquei, aquilo me afligiu meu coração, sabe? Aí eu orei pra Deus ir quebrantando o coração deles e me dando conhecimento, para que quando eu tivesse essas oportunidades de falar com eles, que eu fosse sábia nas minhas palavras, para saber aproximar eles de verdade. E aí teve um dia que esse outro amigo chegou pra mim e a gente fica surpreso, né? Porque a gente vive nessa bolha, a gente acha que todo mundo conhece pelo menos um pouco da Bíblia. Só que esse meu amigo não sabia nada. Aí eu fui falar de Jesus pra ele. Ele assim, mas como assim? Mas por que Jesus morreu? Aí já fui explicar desde o Gênesis todo, o plano de salvação. E ele ficou tipo assim, nossa, que legal. Porque ele disse que a mãe dele acredita em várias religiões que ela tem como amuleto, sabe? Então ele cresceu num lar assim, que tem várias coisas, vários ídolos, assim, meio que pra dar sorte mesmo. Então ele nunca teve esse contato profundo com nenhuma religião, no caso, nenhuma. E ele ficou maravilhado, assim, com o cristianismo. Aí, quando a gente se formou, no ano passado, ele me lembrou, né, que eu tinha chamado ele pra ir num culto, só que nesse dia não tinha dado pra ele ir. Aí, no dia do meu TCC, né, ele falou assim, mas não esquece não, tá? Marca outro dia que eu vou com você. E falou assim, sério, sabe? Falou, não esquece não, que senão eu vou ficar chateado. E aquilo gravou no meu coração. Eu ainda não consegui chamar ele pra ir, porque agora eu tô aqui, né? Mas quando eu voltar pra casa, a gente vai marcar bonitinho e eu planejo levar eles em um culto pra eles conhecerem. Mas eu acredito que é isso. O método mais efetivo de evangelizar alguém é você viver o evangelho. Porque não adianta nada você se preparar pra falar ali palavras bonitas pra pessoa, só que você não vive metade das coisas que você falou, né? Então é bem forte. E aí, sobre hoje, né? Que foi a primeira vez que eu abordei uma pessoa, assim, e deixei Deus ali me conduzindo pra ministrar na vida da pessoa. E na hora até fiquei meio em choque, sabe? Porque eu não imaginava que ia ser uma coisa tão profunda como foi. A gente chegou, eu tava com um grupinho de 3 pessoas, e eram 2 mulheres. Então eu e a minha amiga, a gente conversou mais com essas 2 mulheres. Tinha um menino também, mas ele ficou mais na intercessão mesmo. E a gente chegou, e aí elas falaram, vocês são da igreja, né? A gente falou, sim. Aí ela falou, é que eu sou meio revoltada com Deus, porque aconteceram algumas coisas comigo, eu já fui da igreja, eu era da Assembleia de Deus Madureira, só que aí teve uma época que eu tava muito firme e eu fui traída pelo meu marido. E aí
perdi tudo, perdi a guarda dos meus filhos. E agora eu sou mal falada na cidade toda. E a gente ficou muito comovida enquanto ela contava aquilo, ela ia chorando, né? E eu fui ministrando na vida dela. Lembrei ela de diversos momentos na Bíblia, né? Onde Deus também permitiu que pessoas passassem por situações ruins, mas que depois restituiu na vida delas, como em Jó, por exemplo, né? E ela chorou. E aí depois a gente orou, né? Por essas duas mulheres. E eu também peguei o contato delas, porque a gente não pode deixar uma perdida no vento, né? A gente tem que direcionar. E aí, depois disso, logo que eu cheguei aqui, já mandei mensagem, ela agradeceu, falou que estava impactada ainda. Aí eu mandei um louvor pra ela e chamei ela pra vir no culto na quinta-feira. E eu vejo que é isso, sabe? Que não é pra ser uma coisa pesada, não é pra gente ficar preocupado assim, nossa, eu tenho que falar tudo certinho. Porque o Espírito vai conduzindo a gente enquanto vai acontecendo, sabe? Aí, na hora que eu ouvi assim a história, eu falei, Jesus, o que eu vou falar pra essa mulher? Eu não sei metade das coisas que ela tá passando. Mas, graças a Deus, o Espírito foi conduzindo pra que eu pudesse levar conforto, né? Pudesse relembrar ela do amor de Deus, que é um amor que ela já conhece. Só que, por conta das circunstâncias, acabou se esfriando. Mas eu acredito que é isso mesmo. A gente tem que ter o coração aberto para ouvir a voz de Deus ali naquele momento, porque o Espírito vai te conduzindo de acordo com a situação de vida de cada um. Então não tem um método assim único, uma receita de bolo para você evangelizar. Dependendo da vida de cada pessoa, vai ser um método diferente que o Espírito vai te conduzir a usar para você evangelizar essa pessoa. Uau! E agora, o que eu falo? Eu também tenho muita dificuldade desde quando eu comecei. Inclusive, nossa, tipo, ano passado eu até me perguntei, Jesus, por que eu tô na Jocum? Porque, assim, péssima com abordagem. Não é algo fácil pra mim, né? E eu me cobrava também bastante porque eu falava, tipo, eu preciso falar isso, porque se eu não falar isso, não foi um evangelismo. E daí ficava naquele negócio, eu preciso chegar e falar de Jesus, né? E daí, com o tempo, eu fui percebendo que evangelismo é relacionamento, né? E eu aprendi que a maioria dos evangelismos a gente mais escuta do que fala, porque a gente precisa conhecer aquele que a gente está apresentando Jesus, né? A gente precisa saber a história e isso edifica também a gente, né? Percebe Deus nas histórias dos nossos irmãos. E com isso, para mim, vai trazendo facilidade em tocar nos assuntos de Jesus, em falar um pouquinho do Evangelho. Mas eu também começo a usar um pouquinho desse negócio, e você, né? O que você faz? Perguntar mesmo para conhecer, né, a pessoa. E daí, assim, transparecendo Cristo, né? Eu acho que tem que ser algo mais leve mesmo, assim, sem ter muito, meu Deus, eu preciso falar isso e isso. E criar um relacionamento, né? Porque não são pessoas que a gente vai chegar, falar de Jesus, ir embora, tchau, fiz minha parte, né? Pegar o contato, e aí, tudo bem? Vamos para a igreja, o que está acontecendo? E mostrar que você está aí, né? Esse é o corpo, né? Então, acho que é isso. Posso só fazer um comentário rapidinho? Quando a Cris ela falou, né, sobre a questão de nós pregarmos também com as nossas ações, sermos exemplos disso, né? Tem uma frase, eu acho que todo mundo já ouviu, né, que ela é: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu acho que essa frase é uma frase que vai totalmente contra aquilo que o Evangelho fala. Né? Então, por exemplo, quando Paulo ele fala, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo ele vai dizer assim, cara, você pode me seguir, porque o que eu faço é as mesmas coisas que Cristo faz. Então, eu sou um exemplo para você poder seguir. E eu acho que isso também é algo que nós devemos olhar para nós, né, a que ponto nós podemos dizer isso, né? Olha, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Então, a que ponto nós podemos chegar nisso e falar realmente, né? Como tem sido a nossa vida? Será que nós podemos compartilhar essa mesma visão que Paulo tinha? Né? E falando um pouco sobre a abordagem, eu acho que a abordagem ela tem que se adequar ao lugar que nós estamos e às pessoas que nós estamos nos abordando ali, né? Então, por exemplo, às vezes você vai estar no evangelismo que precisa ser algo muito rápido, muito direto, né? Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Quando eu evangelizava em pontos de ônibus, as pessoas ali, às vezes, em 30 segundos, em 20 segundos, o ônibus ia chegar e a pessoa ia sair. Então, não tinha como eu sentar com cada pessoa e conversar ali. Então, o que nós fazíamos? A gente chegava na frente do ponto de ônibus, chamava a atenção da galera, gente, a gente pode compartilhar algo com vocês rapidinho? E, em 30 segundos, passava a mensagem do Evangelho. Orava por aquelas pessoas,
e ir em outro ponto de ônibus. Né? E a gente podia dar uma volta num quarteirão ali, pegar 2, 3 pontos de ônibus e voltar, que a gente iria abordar outras pessoas. Se a gente quisesse, a gente podia fazer aquilo ali o dia inteiro, que a gente abordaria sempre pessoas diferentes, né? E aí, outro exemplo é, por exemplo, quando nós fomos nos morros do Rio de Janeiro, a gente já subiu alguns morros do Rio de Janeiro para pregar o evangelho, e ali as pessoas, né, que estão ali trabalhando, né, mesmo que de maneira ilícita, né, com o tráfico, são pessoas que estão, né, trabalhando, e a gente não está ali para atrapalhar o trabalho dela naquele momento ali, né, então a gente não vai deixar você fazer seu trabalho ilícito aqui agora porque a gente está aqui. Não, a gente chegava, a gente ficava sempre de lado ali e pregava para aquela pessoa. Só que tinha que ser algo rápido também, porque, cara, né, um monte de drogas, armas, né, aqueles radinhos toda hora tocando, apitando, né, eles conversando. Então a gente subia nesses morros e sempre tinha que ser pregações rápidas. Mas às vezes nós estamos com tempo e as pessoas também estão com tempo. Então, por exemplo, numa praça, cara, a pessoa está ali, está matando um tempo de almoço, está passando um pouquinho à tarde com a família. Então é um tempo que você pode chegar com ela, conversar com ela, criar um relacionamento com ela, como se fosse sem intenções, sabe? Uma primeira conversa sem intenções e depois no meio disso tudo você começar a introduzir o evangelho. Então, nós devemos saber o ambiente que nós estamos. Tem que ser uma pregação rápida? Cara, vai direto com o evangelho. Consegue sentar e conversar com a pessoa? Vá despretensiosamente, comece uma conversa, inicie uma conversa, depois o evangelho ele vem, né? E a gente, por exemplo, quando eu pregava na minha faculdade, eram pessoas que eu via todos os dias, que às vezes eu passava mais tempo com eles do que com minha família, né? Por conta eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, ia para casa à noite, às vezes eu ficava 1 a 2 horas com minha família, né? E com as pessoas na faculdade ficava 3, 4 horas, dependendo do dia. Então, eu pegava momentos oportunos e a cada momento eu levava, por exemplo, uma meditação. Gente, cheguei rapidinho, vou compartilhar com você uma meditação aí. Foi muito interessante na minha faculdade, porque no começo eu não tinha nenhuma pessoa que era cristã. Né? Ninguém à minha volta, dos meus amigos eram cristãos. E aí, cara, diversas vezes eu ia compartilhar, as pessoas davam risada, debochavam. Foi algo que me entristeceu muito, sabe? Fiquei muito triste. Teve vez chegava no carro ou no busão, chorava, né? Eu não vou pregar evangelho, Deus vai. Eu, tá bom, então vou de novo lá. Amanhã, outro dia acontecia de novo, sabe? Mas foi algo diferente, porque as primeiras semanas eu não falei sobre o evangelho. As primeiras semanas, como eu sabia, cara, eu vou passar 5 anos com essa pessoa. Eu não preciso de pressa neste momento. Então, eu passei 2 semanas conhecendo. Cara, quem que é você? De onde você veio? Quem é sua família? Né? Qual que é a sua história? E eu comecei a conhecer as pessoas. E a partir do momento que eu conheci elas, eu fazia estratégias de como chegar nelas de maneira diferente. Então, a pessoa tinha um gosto. Cara, através desse gosto, eu pregava a palavra. A pessoa gostava de futebol. Cara, através do futebol, eu ia comentando e ia pregando em cima. Né? Então, adequar, né, a pregação do evangelho às determinadas pessoas. E a faixa etária também diz muito sobre isso, né? A linguagem que a gente usa para os idosos, adultos, jovens, crianças tem que ser diferente. Né? O evangelho não é algo quadrado. Não tem uma liturgia de evangelismo. A gente tem que sempre se adequar, né? Igual um camaleão, se adequar ao ambiente que nós estamos, às pessoas que nós estamos. A mensagem do evangelho ela não muda, né? Não é sobre a mensagem, mas é a maneira como nós vamos apresentar essa mensagem. Ela tem que se adequar. Né? Uma vez eu ouvi um líder que já foi líder da Jucum Campinas, ele falou algo para mim que foi fantástico. Ele estava dando uma aula de evangelismo criativo e ele falou, cara, se a gente for analisar a sociedade há 100 anos atrás, hoje, a sociedade ela mudou, cara, tipo assim, drasticamente. São outras culturas, outros modos de viver, né? A tecnologia é outra, né? A nossa forma de viver é outra. E o diabo né? As formas de fazer as tentações, fazer as pessoas caírem em pecado. Cara, e por que a gente fez na mesma forma de evangelizar há 100 anos atrás, para não utilizar essas formas de evangelizar hoje? Então, a gente também vem se atualizando, né? Por exemplo, cara, tem formas de a gente pregar o evangelho, formas que a gente nem vai falar, né? Em países perseguidos ali, de pregar a palavra de Deus, né? E a gente tem que se atualizar com isso. Não é porque nem o diabo está se parando, a sociedade não está parando, e por que a gente vai parar no tempo? A mensagem ela não muda, a mesma mensagem, nós vamos pregar, a gente está falando somente sobre a forma de apresentar esse evangelho. Né? Então, a forma se adeque
ao lugar, às pessoas, a faixa etária, né? Saiba como chegar, né? Em que público você está indo. Eu acho que isso daí é uma coisa que é um divisor de águas na hora do evangelismo, sabe? Você saber chegar na pessoa, né? Não é só ele que é o tímido, eu também sou. Então Deus pegou, fez um podcast com 2 caras tímidos. Então, realmente, quem falou que Deus era engraçado é você. É engraçado mesmo. É bem engraçado. Pegou 2 timidão pra fazer um podcast, que a coisa que a gente mais faz é falar aqui. A gente gosta mais de ouvir também, né? Mas uma coisa que eu já passei pra eles aqui na igreja, eles não conheciam. E vocês falaram ontem. E eu já conhecia o Caça ao Tesouro. Nossa, que coisa da hora, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu já comprei isso faz tempo. E é deles que eu tava falando pra você aquela vez. Você lembra o que eu falei? Eu já falei umas 2, 3 vezes do Caça ao Tesouro no podcast. E fala um pouquinho disso pra gente, que é muito sobrenatural, cara. É muita viagem, assim. É muito legal. Eu também, a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, meu Deus do céu. E ainda mais aquele processo de Jesus, será que eu escuto a sua voz, né? Daí você fica assim. O Caça ao Tesouro, ele basicamente, a gente faz um momento de intercessão, em ouvir a voz de Deus, em saber quem são as pessoas que a gente precisa abordar no momento do evangelismo, né? Então a gente pergunta pra ele, e aí, Deus, tudo bom? E aí, quem que é, né? Então Deus vai dar nomes, vai dar a cor da roupa, talvez, o lugar onde elas vão estar, a fisionomia. Tem gente que tem visões e vê a pessoa, tem gente que, enfim, ele vai dar alguma coisa para um direcionamento para você ir e abordar essa pessoa. E daí nisso a gente faz algumas cartas, né? Sem conhecer a pessoa mesmo, a gente faz cartas, mesmo inspirada no espírito, tipo assim, pergunta para Deus, tá bom, agora eu sei, vou tentar achar essa pessoa, mas o que eu preciso falar para ela, o que ela precisa ouvir? Então a gente vai fazendo cartas direcionadas pelo Espírito Santo, passagem, aquilo que Deus for ministrando, e daí depois a gente sai pra rua caçar essas pessoas, né? e também é algo muito louco, assim, né? Porque a gente vê muitos testemunhos de pessoas que às vezes lê a carta e fala, era isso. E a gente fala, é você. E eu fiz o meu primeiro caça ao tesouro na ETED. E eu lembro que foi bem doido, assim. Eu achei as pessoas e você vai pra rua e você fala assim, meu Deus, será que eu vou achar? Ai, Deus, e se eu não achar? E o que vai acontecer? E daí, depois que eu achei as pessoas, eu falei, obrigada, Jesus. É isso. A gente pensa, às vezes, que Deus ele não fala com a gente, né? Eu acho que todo mundo já passou isso que a Ana falou, né, que ela comentou. Né? Cara, será que Deus ele realmente fala comigo? Será que ele não tem aqueles especiais que ele fala somente com aqueles? E aí a gente vai procurar aqueles para Deus falar com a gente através deles, né? Mas, na verdade, não. Deus ele compartilha, né? Ele fala com todas as pessoas. Aqueles que estiverem atentos, aqueles que quiserem ouvir, Deus ele fala com a gente. Eu tenho 2 experiências, cara, que foram... Nossa, foi massa demais sobre o caça-tesouro. Uma vez em 2018, foi a primeira vez que eu fiz. A gente estava com uma equipe de MF num shopping na cidade de Itu, interior também de São Paulo. Ali. E a gente fez um evangelismo muito bacana, muito bacana. Fizemos um teatro lá no meio da praça de alimentação. Cara, foi fantástico. Foi eu e mais uma menina que a gente fez o teatro ali. E aí, antes do evangelismo, antes de nós irmos para o shopping, nós combinamos de fazer o caça-tesouro. Então, eu pedi para Deus uma mensagem, ele me deu uma frase, e eu pedi uma característica de uma pessoa. Ele me deu a cor de uma camiseta e a forma do cabelo. E pelo que eu entendi, ele seria um homem. Né? E aí, beleza, tal. Cara, a gente ficou umas 3 ou 4 horas naquele shopping. E a carta no meu bolso. E todo mundo já tinha entregado sua carta. Eu falei, cara... Nossa, acho que eu devo ter, sei lá, acho que foi minha mente que criou isso. Aí a gente começa a colocar tantas coisinhas, né? Ah, foi minha mente, eu entendi errado, não era isso e tal. E eu aceitei aquilo, né? Eu falei, cara, acho que eu entendi errado, né? E a gente estava indo embora, depois das 3, 4 horas, mais ou menos. E a gente falou, vamos tomar uma casquinha aqui, né? Num negócio de sorvete. Na hora que a gente estava, e ficava do lado de fora, aqueles quiosques que ficam do lado de fora do shopping. Na hora que a gente estava saindo, cara, passei na frente de uma loja de tênis, bem na saída, olhei pra dentro assim, né? Tipo, a gente tá olhando normal, assim, né? Olhando despretensiosamente, olhei e eu vi
exatamente a cor da camiseta e aquele mesmo estilo de corte de cabelo. Aí eu passei reto, fingi que nada aconteceu. Aí eu parei assim, né? Depois que eu passei da porta da loja. Aí eu olhei assim, cara, é aquela pessoa ali, né? Aí eu falei, gente, vai comprar na casquinha que eu já vou. Aí eu dei a volta, aí eu, tá, agora vai. Aí eu peguei a cartinha na mão, fui lá e entreguei pra ele. Era um rapaz, ele tava ali no caixa ali, né, da loja. Eu entreguei aquela cartinha pra ele, falei, cara, ó, tem um presente pra te dar aqui, entreguei pra ele e saí. Aí eu fui, peguei a casquinha e fiquei olhando. Cara, aquele menino ali, ele tava no serviço dele, ele pegou aquela cartinha, ele saiu chorando do serviço e foi pra área de serviço ali, que tem do shopping, que só os funcionários podem entrar. Cara, ele ficou lá, eu não consegui ver ele depois, mas entrando ali na loja, eu fui conversar com os atendentes e aí eles falaram, cara, na hora que ele leu aquela carta, ele caiu em lágrimas aqui e ele precisou sair. Né? E a frase que estava descrita assim, né? Deus, ele ainda sente saudade de você. E ele era uma pessoa que estava passando por muitas dificuldades, ele já tinha sido cristão à época, e ele estava pedindo para que Deus ele mandasse uma confirmação. Isso os atendentes ali me falando, né? Porque ele leu a carta, falou, começou a chorar e saiu da loja, né? Deu uma justificativa para sair ali, né? Para chorar fora. E ele falou que naquela semana ele tinha pedido para Deus se Deus realmente amava ele. Se Deus ainda lembrava dele, né? Porque ele tinha saído da casa de Deus, mas será que ele lembra de mim? E tipo, a resposta veio ali, né? Então, esse foi um dos testemunhos. Teve um outro que a gente fez a gente estava numa zona de prostituição, uma cidade ali em Americana, interior de São Paulo também. E cara, foi louco porque aquele dia eu recebi uma palavra, um amigo meu recebeu a imagem de uma árvore com algumas folhas amarelas, algumas flores amarelas, e tinha uma outra menina que ela recebeu a imagem de um banco de praça. E isso, a gente foi para essa área de prostituição, a gente começou a andar e tal, evangelizamos as mulheres que eles estavam, né, os cafetões, né, os donos dos locais, dos estabelecimentos. E na hora que a gente estava no meio do centro ali, né, onde que tinha a maior concentração, a gente passou na frente tipo de uma pracinha que tinha as mulheres lá, e tinha uma mulher que estava sentada no banco de uma praça, na frente de uma árvore com flores amarelas, cara, e a gente entregou aquilo para ela. Tipo assim, e nesse caso foi um dia específico que eu recebi uma palavra, mas não recebi uma característica de uma pessoa. E outras pessoas receberam características, mas não receberam a palavra. E isso tudo se juntou, né? Foi um conjunto ali. E, cara, a gente entregou uma palavra para ela, ela caiu em lágrimas, sabe? Ela recebeu uma oração, a gente crê que algo mudou na vida dela ali, sabe? Então, são duas experiências, né, para dar de exemplo sobre o caça-tesouro, né, como ele funciona, mais ou menos a Ana falou ali, dei 2 exemplos. E algo, cara, incrível, incrível, incrível mesmo. A gente vai fazer, né? A gente. Sim. Estou me Vai. incluindo no negócio. Lógico que eu vou. Eu já até brinquei com o pessoal. Falei, nossa, será que se eu sair do meu emprego, o pastor depois me contrata? Porque, de verdade, a vontade que eu tenho é de vir passar o dia com vocês, ficar aqui essa semana. Porque, cara, são experiências incríveis, né, que vocês estão vivendo, né? Ontem mesmo, você já viveu baita experiência no primeiro dia, cara. Então, tipo, tem mais 4, 5 dias aí. Deus faz umas coisas muito loucas. E esse do caça-tesouro vai ser na sexta-feira de manhã. Né? Ah, de manhã? Ah, que legal. Ah lá. Não vou poder. Que triste. Que triste. Mas quem sabe a gente pode fazer. A gente vai ter um bacana. outro evangelismo no sábado à noite. A gente pode também fazer um caça-tesouro, a gente faz uma intercessão e. Aí, ó, tem solução pra isso. Que beleza. Não, mas, cara, legal. O pessoal vai viver bastante. Isso que importa. Que bacana, cara. E é muito doido. Eu ia falar um negócio, sumiu, cara. Ah lá. Não, eu vou entrar em outro negócio, já que volto. Questão de frustrações, assim, você falou que já teve, né, no período da faculdade, se pegava o pessoal, dava risada e tudo. Mas vocês chegaram a ter frustrações, assim, fazendo evangelismos e tudo? já se entregou também. Falar, começa todo mundo a chorar, assim, se abraçando. Assim. Cara, o Rick falou do nosso movimento que acontece lá na minha cidade.
E a gente teve uma aula nesse MF acho que foi do Lucão. Um cara muito sinistro. E de toda a aula que ele deu de horas, uma parada que ele falou, eu me identifiquei tanto que depois que ele falou isso ali, eu falei, acabou a aula pra mim. E eu peguei a Bíblia e fiquei chorando, chorando. Porque essa questão de evangelismo lá, ela é um pouco escassa. Então, esse movimento que a gente faz lá é exatamente para poder ir para as ruas, mas também para poder conscientizar a igreja que a gente precisa ir atrás dos perdidos. E daí a gente faz essas reuniões na quarta-feira e cara, a gente pega um bom percurso assim de bicicleta. Às vezes a gente tem que ir carregando alguém que quer ir, não tem como ir. E uma das experiências mais doidas assim de frustração que eu tive na praça foi em dias que a galera tipo não quis mais ir. E lá não é de uma placa de igreja, é de toda a galera que quer ir, de todas as igrejas, para que todo mundo possa ir. E nesse dia específico, cara, eu tava falando com a minha esposa, ela tava na garupa, acho que tava 11 graus. Tipo, a gente nunca fica. Se der 20 graus lá no Rio, a gente bota cachecol. E tipo, 11 tava muito frio pra gente. E eu lembro que a gente saiu eu, ela e mais um amigo nosso. E a gente tava morrendo de frio, a gente tava cansado do trabalho, a galera tava chegando da escola. A gente pegou a bicicletinha e saiu, a gente foi andando. A gente chegou lá na praça suado. E eu lembro que quando a gente chegou na praça assim, com a expectativa de ter alguém lá na praça pra gente poder pregar, eu lembro que não tinha ninguém. E daí foi o tempo que aquele tempo que você se revolta com Deus e fala, cara, não é possível, cara. A gente tá tentando pregar pra galera que Jesus é assim. A gente vai nas igrejas, serve as igrejas dizendo que Jesus ama os perdidos. As pessoas precisam ir atrás dele. As pessoas precisam amar os perdidos. E eu tô fazendo tudo que você tá me pedindo. Tô aqui, tô no frio, tô andando longe, eu tô chegando aqui pra poder pregar na praça. E por que, cara, não acontece nada? A praça tá vazia, a galera não vem, a galera não tem essa sensibilidade. E eu lembro que eu sentado assim, me distanciei de todo mundo, fiquei sentado tipo longe. E eu perguntei para Jesus assim, cara, por que você tá fazendo isso comigo? Por que a gente tá tentando fazer tanto esforço aqui e parece que não tá tendo resultado? E eu lembro que o Espírito Santo me fez uma pergunta que eu chorei muito. Que no meio da praça, eu sentado na praça, o Espírito Santo me perguntou assim, se você pudesse estar na porta do inferno e olhasse para a tua cidade caminhando para o inferno e só você estivesse vendo isso, o que você faria? E eu lembro que eu estava muito indignado e a lágrima descendo, eu dizia, cara, você sabe o que eu faria, você sabe que eu iria impedir, você sabe que eu ia tentar fazer alguma coisa. E ele me perguntou assim, e por quê? Que eu tô te dando a visão de uma cidade caminhando para o inferno e você está perguntando quem vai se levantar quando eu quero te levantar para isso. E foi o tempo que eu disse assim, cara, entendi. E eu lembro que eu fiquei chorando na praça, chorei na praça. E querendo ou não, as frustrações sempre vão aparecer. E é uma coisa que a gente... É uma frase de John Piper, um termo que John Piper usa, que é santa ambição. Ele diz que é uma ambição que o próprio Espírito Santo põe em você, que é essa paixão por almas. E paixão por almas é amar ainda que você não veja resultado. E daí, naquele dia o Espírito Santo falou para mim, você precisa ir. Porque não busque em outra pessoa o que eu mostrei para você. Não cobre de outra pessoa o que eu estou mostrando para você. Então, se não tem ninguém para se levantar, levante você. E não ponha desculpa para fazer algo que eu estou te pedindo para que você faça. E, cara, é um tempo que você fica frustrado, é um tempo que você... Eu lembro que toda vez que eu chegava da praça, estava vazia, eu chegava em casa, botava meu fone, você nunca mais eu vou pra praça. Nunca mais vou pregar, eu vou pra minha igreja. Se você quiser que eu dê uma palavra na minha igreja, eu dou na igreja, mas eu não quero mais ir pra praça. Só que toda vez que eu orava, o Espírito Santo de novo começava a queimar. E até uma parada que eu praticamente conversei com a galera da igreja inteira, que foi sobre a questão da angústia pelos perdidos. David Wilkerson fala isso. Tem uma pregação que mudou minha vida, que é um chamado para angústia. E ele diz que todo cristão precisa ter um batismo de angústia pelos perdidos. Porque só assim Deus pode compartilhar o coração dele com a gente. E no mesmo tempo que você está revoltado, o Espírito Santo começa a compartilhar o que ele sente com você.
E é um momento que ele fala: eu tô te convidando para poder chorar comigo. E o que essa lágrima vai gerar em você? Você vai continuar vendo essas pessoas caminhando para o inferno? Ou se você vai só sentar aí e dizer que tá tudo dando errado? E é isso, cara. Tipo, as frustrações vão aparecer. Mas no final de tudo, que a angústia de Deus nos levante para poder ser a resposta do que a gente encontra como escasso na sociedade. Você falou uma coisa legal. Eu passei por um processo de frustração uns 2 anos atrás. Mas assim, foi frustração assim, total. O pastor acabou me ligando de tudo. E foi logo quando eu assumi os jovens. E foi bem na época da pandemia. Eu assumi na virada do ano. Então virou o ano, o pastor já me apresentou como líder. Eu já falei, nem vou dar férias pro pessoal, já vamos começar o ano fazendo culto. Fizemos o primeiro mês, no segundo mês fechou as igrejas. Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer culto em casa, velho? Meu, morro de vergonha e tal. Mas vamos fazer. Liguei meu notebook lá, fomos fazendo. Chegou um dia, eu abri o culto e a gente usa aquela imagem de espera, né? Coloquei a imagem de espera até o pessoal entrar. Fiquei meia hora, não entrou ninguém. Não entrou ninguém. Aí fechei, falei, cara, não vai entrar mais ninguém. Fechei. Aí o pastor ele tava fazendo culto online também com outro pessoal. Acabou o culto lá, o pastor me ligou. Eu falei, cara, mas é umas coisas que frustram muito o coração da gente, porque tal pessoa fazia e o pessoal seguia e tal, e não sei o que, não sei o que. Essa questão da comparação também, isso que gerou muita frustração no meu coração. Aí ele falou, você não tá continuando da onde a pessoa parou, você tá começando do zero, é o Arthur agora, não é tal pessoa, então você tem que começar o seu, você tá construindo o seu, você não tá construindo o que a pessoa tava construindo. E, cara, foi você que perguntou ontem pra gente, né? Falando que a gente tinha até que bastante jovens, né? Sim. E pra uma pessoa que abriu um culto online, não entrou ninguém, e até um tempo atrás fazia culto com 5, 10 pessoas no máximo, a gente iniciou o ano Foi dia 7? Que a gente fez o culto, né? Foi dia 7, né? A gente iniciou o ano, pra glória de Deus, com 40 jovens aqui na igreja, cara. Mas foi o que você falou, cara. Foi continuar ali, perseverando com Deus ali, porque se fosse por mim, de verdade, já tinha parado. Não, Deus, não vai mesmo, porque não me vejo nisso, sabe? Eu sou tímido, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei me relacionar com a pessoa. Você me coloca como líder de jovens, que o pessoal quer fazer as coisas. E de verdade, graças a Deus, a gente conseguiu 40 jovens num culto, assim, e o pessoal tá ativo aqui. Tô vendo o pastor postando nas redes sociais, tem um pessoal vindo aqui, né, passando o dia com vocês, e isso deixa o coração muito feliz. Top. Eu acho que eu tenho 3 frustrações que me marcam bastante. A primeira acho que foi uma das primeiras vezes que eu evangelizei. Eu tinha ali meus 14 anos, mais ou menos. E naquela época a gente usava muito panfletos, né? A gente saía, entregava, orava pelas pessoas, dizia alguma palavra, né? E naquela época eu não conhecia praticamente nada, adolescente, tinha se convertido há muito pouco tempo, né? E eu fazia aquilo com muita felicidade, muita felicidade, porque eu sempre gostei muito de evangelizar, conversar com as pessoas, sabe? E aí teve uma vez que eu entreguei, então imagina, adolescente, né? Acabou de se converter, fazendo algo que amava muito. Pra mim, eu gostava muito de sair da igreja domingo, da escola dominical que a gente tinha, e ter os cultos na praça. E quando tinha culto na praça, a gente fazia evangelismo, né? Então eu gostava muito do domingo por causa dessas coisas, né? E aí eu pegava tal o panfleto e ia entregando, né? Tinha as tias dos adolescentes que acompanhavam a gente, né? E uma vez eu fui entregar numa casa e ela não acreditava. É algo muito simples, a gente vive isso hoje em dia, é normal. Mas para mim, naquela adolescência, ele saindo de pré-adolescência para adolescência, aquilo me marcou muito, né? Me marcou muito mesmo. Acho que isso daí foi uma das frustrações que eu tive, né, no passado, que quase me fez parar, porque eu chorei, sabe? Foi um negócio que me marcou bastante. Teve a da faculdade, né, que, cara, foi uma luta, uma peleja muito grande. Você pregar, e ainda mais na faculdade, que, né, teve uma pessoa que falou, pra mim, é algo que marcou. Cara, a faculdade, a maioria dos cristãos que entram, eles saem, né, eles não são mais convertidos, eles se perdem ali no meio. Então, você entra para influenciar, porque se você não entrar para influenciar, você vai ser influenciado. E ela disse isso. E eu falei, cara,
ensino médio, fazia culto na escola, né? A gente falava com a molecada, né? E era tão legal na escola, porque, tipo assim, sabe quando aqueles que eram considerados os piores da escola? Tipo assim, o Zé Droguinha, aqueles que eram, tipo assim, que ia pros bailes, esse tipo de gente, era só essa nata que participava dos cultos da escola. Os mais inteligentes, ninguém queria saber. E a gente fazia esse cultinho com essas galera. Então eu falei, cara, tipo, eu participei bem na minha escola, tipo, né, eu vivi, sobrevivi, né, saí, encerrei minha escola com muita felicidade. Então, a faculdade, tranquilo. Na hora que eu entrei na faculdade, eu entendi o porquê ela falou aquilo. Cara, a faculdade é um mar de tentações. Você tem mais de 18 anos, então se você não quiser assistir nenhuma aula, quiser sair mais cedo, você sai e tal. Existem, é outra história. Faculdade de ensino médio é outro público, é outro tipo de pessoa. Então, eu estava falando ali, né, quando eu pregava para essas pessoas, meus amigos, cara, tinha galera de tudo quanto é religião. Desde ateu, a umbanda, a espírita, a católico. E era, tipo, essa galera que a gente caminhava junto, né? Então, eu pregava para eles, sentia uma opressão muito grande, né, na hora que eu pregava, depois que eu chegava em casa. Então, foi um desafio para mim, porque eu tinha que acordar, por causa do meu horário, eu tinha que acordar 4h20 da manhã, todos os dias, para mim poder ter meu devocional com Deus e sair de casa às 6h15, mais ou menos, né? E eu até o pessoal da igreja mesmo, quando eu compartilhava isso, falava, que loucura, né? Faz só meditação à noite, porque você vai acordar 1 hora mais cedo, já tem que acordar tão cedo, vai acordar agora 4h pouco da manhã para poder fazer o seu devocional. Mas eu entendi a necessidade daquilo, porque eu estava numa guerra muito grande ali, né? Tipo, cara, eu era o único cristão do meio ali. E eu comecei a levar eles para cultinhos do Dunamis Pockets que tinha ali na faculdade, né? Só que era muito difícil porque eu era muito zoado entre eles. E sempre que eu ia começar a compartilhar uma coisa, era zoado, eles davam risada. Então, isso daí foi uma das frustrações que eu tive. E a terceira frustração, cara, que tipo, me pegou bastante, eu acho que foi a questão de me sentir um pouco prepotente, sabe, impotente. Na hora que eu vou pregar, no começo, quando eu pregava para algumas pessoas, eu não via resultado, sabe? Eu era essa pessoa que gostava muito de ver resultados na hora. Se eu pregava para uma pessoa e a pessoa não chorava ali na hora, eu falava, cara, eu me martirizava por muito. Então, por isso que eu falo muito disso, porque eu tive essa experiência de evangelizar e querer os resultados com meus olhos. Então, eu tive isso na minha vida, então acho que isso daí foi umas frustrações. Depois eu entendi o significado, né, que na verdade não é nada sobre aquilo que nós vemos na hora, né? Então, foram coisas que Deus ele foi me curando enquanto eu passava por esse processo, sabe? Então, acho que foi esses 3 tipos de frustrações que eu passei que mais me marcaram. Então, em relação a isso, né, de fazer evangelismo assim em praça e falar com as pessoas e tudo mais, eu sempre tive muito medo de rejeição. Você chegar assim, você querer falar do evangelho e a pessoa ficar assim, não quero saber do teu Deus, sai daqui. E teve uma experiência que eu tive no último evangelismo que eu fiz com a minha igreja mesmo, que tem uma praça lá que é bem movimentada, e a gente costuma, né, fazer os cultos nessa praça, a gente sai, entrega Novos Testamentos e tudo mais. E eu tava junto com o meu namorado. E ele tem toda uma desenvoltura, assim, pra falar. Ele falou assim, não, você aborda as mulheres, eu abordo os homens. Aí, na primeira mulher que eu abordei, eu cheguei assim, oi, tudo bem? Desculpa estar te incomodando, você aceita o Novo Testamento? A mulher, não. Saiu andando. Aí eu já fiquei assim, tá bom, então. E aí, depois disso, eu já não quis mais abordar ninguém, que eu já fiquei ferida ali. Mas uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração como um consolo, né? É porque isso vai acontecer mesmo. Só que a gente não pode deixar isso paralisar a gente, porque ainda assim existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho. E não é porque uma pessoa te rejeitou que todos vão te rejeitar. Então alguma pessoa ali vai ser alcançada, vai receber aquilo e Deus vai trabalhar com essa pessoa. E a outra que tem o coração endurecido, Deus ainda pode amolecer o coração dessa pessoa em outro momento, né? Porque o nosso momento não é o momento de Deus. E a gente tem que entender essas coisas, né? Então eu acredito que seja mais em relação a isso, assim, comigo. Esse medo de chegar e aí a pessoa falar, não quero, sai daqui. Porque, né, às vezes a gente fica meio sem graça quando isso acontece. Mas entender que tá tudo bem, que a gente tem que continuar aí, avançando, seguindo firme, né? Porque em algum momento ali alguma pessoa vai ser quebrantada. Eu acho que as minhas frustrações foram quando tinha aquele feedback depois do evangelismo. E daí era uma oportunidade boa para se comparar com o evangelismo do outro.
E daí não, e aí, tipo assim, eu voltava, não, beleza, deu tudo certo, né? Ok. E daí começava o feedback, daí fulano conta uma experiência que, sei lá, curou, a perna cresceu. Ok. O outro chorou porque era isso. Enfim, né? Várias coisas. Daí chega dessa vez. A gente falou de Jesus, né? Assim, né? Falei, né? Não chorou, mas esse negócio que comparava, né? Tipo assim, acho que foi mais efetivo de fulano do que o meu. Enfim, sei lá, né? E daí eu saía, assim, às vezes, dos feedback meio frustrado, assim, Deus, nossa, eu dei o meu melhor. Né? E eu acho que esse foi, às vezes, que mais precisava até entender que são sementes plantadas, né? E sementes plantadas de formas diferentes, né? As pessoas, acho que o Henrique falou, né? Eu também sou daquelas que gostam de ver resultado. Então, quando a pessoa, tipo, não chorava, eu ficava, tipo assim, chora, irmã, pelo amor de Deus. Pisar no pé do irmão pra ele chorar. Chora aí! E daí, tipo assim, aparentemente não teve, assim, nenhuma emoção, ou enfim. Ou às vezes a pessoa até olhou assim, né? Ou, legal, né? Bacana tal. Mas às vezes tava com pressa, daí eu ficava tipo, não vai. E acho que foi essas questões de comparação mesmo, assim, sabe? E não ver que realmente Deus estava plantando uma semente e a gente não vai ver os frutos. Mas estando sensível ao Espírito Santo, as formas de evangelismo fluem de maneiras diferentes uma das outras, né? Acho que é isso. A gente tá falando de frustração. Uma troca de experiências aqui, né? Eu também nasci em berço evangélico, né? Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, eu não vou falar a igreja, onde é a igreja, quem me machucou, mas eu fui muito machucado pela igreja. Fui machucado em uma, saí e fui machucado na que eu fui depois. Então eu fiquei muito tempo. Eu acho que eu me sabotei no sentido ministerial, assim, pelo trauma de ser machucado. Porque esse meu jeito sempre foi assim. Não tinha largador, nada. Mas eu já tinha. Assim, Deus me apresentou o rock muito cedo. Então o rock é uma maneira que, tipo, por intermédio, graças de Deus, ele me usa para levar o evangelho para outras pessoas. Então, isso a religião via como algo muito negativo. Tanto que eu era adolescente, eu comecei a deixar o cavanhaquinho aqui assim, aí o líder de jovens chegou em mim e falou assim, tira isso aí é coisa do demônio. Eu falei, mas demônio tem barba? Não tá sabendo? Isso foi bem desanimador para mim. Foi gradativo isso, tipo, de me deixar a ponto de querer preferir ser ateu, assim. Mas graças a Deus eu nunca fui, eu nunca consegui ser ateu pelas ações do próprio Espírito Santo na minha vida, assim, sempre, mesmo desviado, eu sempre via, sabe? Então, vários tipos de frustrações, como ele falou das frustrações dele também, tipo, a dele foi diferente. A minha foi dentro da própria instituição. Então, às vezes, alguém que esteja assistindo não desiste, não. Mesmo que alguém fale que sua barba é do capeta, não desiste, não. Desiste, não, porque não tem igreja perfeita. Uma coisa que eu falei pro meu pastor uma vez, fui conversar com ele e falar, pastor, tô querendo sair fora, tal. E eu ia conversar com ele, só que Deus chegou a mim antes e falou, não compensa, porque a igreja sendo o pior lugar pro Caio, meu nome é Caio, a igreja sendo o pior lugar pro Caio é o melhor lugar para mim, porque quanto menos de Caio tiver, mais de mim vai ter. Então, Deus me fez entender que quanto pior a igreja for para minha carne, melhor pro meu espírito. Então acho que é isso. Vai encerrar já? Ah, que pena, não queria encerrar não. Vou fazer uma vigília aqui, gente. A gente foi muito edificante de verdade. Foi muito especial esse momento. E a gente veio bem em cima da hora, assim, porque a gente ia começar a fazer o primeiro do ano só em fevereiro. Não, ia ser em fevereiro. Eu esqueci de...
Não, ia ser em fevereiro. Eu fui viajar e na viagem eu pensei, vamos fazer em fevereiro, né? Ficar mais, deixar o Arthur mais tranquilo também, porque eu pensei justamente pelo trabalho que ia ter e tal, no retorno no Jeep e tal. Eu pensei em te falar. Mas Deus deu a oportunidade para ser hoje o primeiro, porque é muito especial, assim, tipo, principalmente para quem tá assistindo também. Foi uma conversa muito edificante. Até para nós mesmos aqui. Nossa vida. Então, obrigado, gente, pelo tempo que vocês. E era o tempo de folga deles hoje, tá? Eles estão aqui, ó. Tá palhando. Não, vocês não vão ter folga, não. Vem cá. Mas, gente, muito obrigado, de verdade. Deus abençoe muito o ministério de vocês, que vocês sejam muito usados, não só no Brasil, como no mundo, por aí. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, gente. Quer dar uma mensagem? Não quer falar nada? Então, Deus te pegou desprevenido pro podcast. Ele te trouxe um podcast. Você já tá desprevenido já. Gente, muito obrigado para quem ficou gravado, tá? De novo. Mas muito obrigado para quem assistiu até o final aqui. Não esquece de dar aquele like, compartilhar. Compartilhe com os inimigos também, que eles precisam. Não esquece de dar o like. Ativa o sininho, ativa a sineta para poder, sempre que tiver um papo especial desse aqui, você poder estar acompanhando. E é isso, gente. Primeiro podcast do ano de 2023. É isso aí. Deus abençoe vocês. Boa noite e tchau.